Bora falar de mais um BL fresquinho saindo do forno. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de Ai Long Nhai, não sei se é assim que fala, o novo BL que acabou de estrear nesta segunda-feira. Gente, eu assisti esse primeiro episódio de Ai Long Nhai e eu fiquei assim, meu Deus, o que tá rolando aqui? É um BL tosco, bem tosco mesmo. A história não tem nada demais, mas é um BL que me divertiu. Gostei do primeiro episódio, falei assim, vou fazer review. Eu tô me fudendo com esses reviews porque em outubro vai vir um monte. Inclusive, vai ter uma live aqui de lançamentos, que eu acho que quando esse vídeo for ao ar, já teve essa live aqui, dos lançamentos de outubro. E tem muitas séries que vão lançar e eu tô assim, vamos fazer review, vamos fazer review. Vai chegar um momento que eu não vou ter nem tempo mais pra respirar. Mas enfim, bora falar desse BL, porque tenho muita coisa pra falar sobre ele, então eu não vou me delongar muito aqui no assunto. Mas como sempre, antes eu peço o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E vem comigo, bora falar de Ai Long Nhai, este BL super maluco. O BL já começa com ser vergonhice, né? O Ai, o nosso protagonista, ele tá ali transando com o boy, e aí o pai dele liga pra ele, falando que ele tá esperando ele lá na casa dele, que precisa conversar com ele urgentemente. Então o Ai, ele dispensa o boy e vai lá conversar com o pai dele, e chegando lá, a gente descobre que ele foi expulso da faculdade, e como punição, o pai dele vai o levar de volta para a Tailândia. Se ele não for pra Tailândia, como o pai dele quer, ele vai tomar o carro dele e vai vendê-lo. Então o Ai, ele fica assim, meu Deus, então eu preciso voltar porque eu não posso ficar sem o meu carro. Então ele vai junto com o pai dele de volta pra Tailândia. Quando ele chega na Tailândia, o primeiro lugar que eles param é na faculdade. E quando ele tá lá, o pai dele tá procurando um presentinho pra ele levar pro reitor. Ele acaba vendo um motoqueiro muito bonito. E esse motoqueiro, ele se chama Nhai. E o Ai, na hora, ele fica super encantado por esse boy e ele vai atrás dele. Convenientemente, esse motoqueiro chamado Nhai, ele carrega um chaveiro de um patinho amarelo. Então ele deixa esse chaveiro cair e o Ai vê que ele deixou cair, ele pega e o chama pra entregar pra ele. Mais tarde a gente descobre que esse chaveiro foi o pai dele que deu pra ele. Se ele perder esse chaveiro, o pai dele para de dar dinheiro pra ele. Por que o pai dele deu esse chaveiro pra ele? Porque ele quer que ele seja responsável. E pra ele ser responsável, ele tem que ser responsável cuidando de um chaveiro. Se perder esse chaveiro, ele não é responsável e o pai dele não dá dinheiro pra ele mais. Então eles conversam ali, mas quando o Ai, ele vai perguntar o nome de Nhai, o Nhai sai correndo pra ir pra aula porque ele já está atrasadíssimo. E o Ai fica lá olhando pra ele com aquela carinha toda boba, né? Quando o Nhai chega na sala, todo mundo já chegou e ele tá super atrasado. Então ele vai lá, senta com seus amigos e a gente descobre que ele é mais responsável do que a gente pensava, gente. Porque todas as canetas que ele tinha, ele perde sempre e ele vive pedindo canetas emprestadas para os seus amigos. E convenientemente também, ele sempre perde essas canetas que os amigos dele emprestam pra ele. Eu não aprendi o nome dos amigos dele, mas eles ficam conversando ali e ele fica falando pros amigos que ele encontrou um menino que é muito bonito, que parecia um ator. Ele fica elogiando o Ai ali pra eles e os garotos falam, você tá apaixonado por ele, por que você não vai lá ficar com ele? E ele fala que não, que o amor dele é uma menina chamada Can Liu, acho assim que fala o nome dela. Então nisso a gente tem aquele clichê padrão do boy que se acha que é hétero, aí ele vai, se apaixona por outro cara e aí ele vai descobrindo seus sentimentos por ele. Então corta pro Ai, ele tá chegando ali na casa dele e eu não falei pra vocês, mas o Ai, ele tem dois pais. Então ele tá indo na casa dele, ele vai cumprimentar o seu outro pai e ele acaba descobrindo que quem deu o castigo pra ele foi esse outro pai dele, que era pra ser o pai bonzinho. Então ele pergunta por que o pai dele fez aquilo e o pai dele fala pra ele que era muito melhor ele ter escolhido o castigo, porque se fosse o outro pai, ele tava ferrado. E a gente vê ali mais tarde que o Ai, ele tá super apaixonado pelo Nhai, que ele tá tocando lá um instrumento. Na tradução lá do fansub tava falando que é violino, mas aquilo lá tava mais por um birimbau. Ele tava tocando ali um instrumento e aí o pai dele chega ali pra conversar com ele, pergunta o que está se passando na cabeça dele. Ele fala que ele viu um garoto muito bonito na faculdade e ele acha que está apaixonado. E o pai dele fala, olha, se você acha que tá apaixonado, vai lá e arrisca. Mas, se o cara, ele não quiser, por favor, não force ele. Super sensato esse pai, né? Perfeito, porque o que a gente vê aí, a maioria dos BLs, os pais são bem assim, loucões, mas esse aí pelo menos é sensato. Aí no outro dia, ele chega lá na faculdade e quando o professor
professor tá apresentando ele pra sala, o Nhai chega lá na faculdade atrasado novamente. E quando ele chega, ele vê o Ai ali, ele fala, você! E eles têm aquela troca de olhares e os dois vão sentar juntos lá com o amigo de Nhai. E quando eles sentam lá, o Nhai apresenta todos os amigos dele para o Ai. E aí o Nhai, ele já fica considerando o Ai como o melhor amigo dele, porque ele achou o chaveiro dele, falando isso na cara dos outros amigos dele. E eles combinam, depois da faculdade, eles irem almoçar num shopping. Só que quem vai pagar vai ser o Ai e o Nhai. Olha que sacanagem, o cara acabou de chegar e ele que vai ter que pagar a conta. Aí eles saem lá da faculdade, os amigos perguntam para o Ai com quem que ele vai para o shopping. E ele fala que vai com o Nhai. E aí os caras falam, você tem certeza que você vai com ele? Eles ficam ali colocando uma banca nele. Porque, gente, aparentemente, o Nhai, ele é péssimo em direção. Toda vez que ele vai dirigir, ele se perde pelo caminho. E isso acaba acontecendo com ele e o Ai. Eles chegam lá no restaurante totalmente atrasados por causa que o Nhai, ele perdeu aí a direção e não sabia pra onde que ele tava indo. E olha que o shopping era atrás da escola, hein? E aí tem um momento que corta para um aluno do ensino médio, ele tá ali estudando e ele fica mexendo no celular dele e ele fica vendo a foto de um dos amigos de Nhai. E aí ele fala que ele vai estudar muito pra ele passar na mesma faculdade desse cara, porque ele vai conquistar ele. Só que a história fica por isso aí mesmo. A gente vai saber mais desse casal nos próximos episódios, porque até agora não falou mais nada deles nesse episódio. Então lá no almoço eles ficam alfinetando o Nhai porque ele é muito ruim em direção. E aí o Ai pergunta pra eles quais são o tipo deles aí, de pessoas que eles gostam. Obviamente ele faz essa pergunta porque ele quer saber o tipo de pessoa aí do Nhai. E aí um dos amigos fala que ele gosta de gente legal e fofa, e os outros amigos eles falam que gosta de alguma pessoa lá, que eu não lembro a definição que eles falam, mas é o mesmo tipo. Então a gente já sabe que eles se batem e com certeza vão formar um casal no futuro. Já o Nhai, ele diz que o estilo de pessoa que ele gosta é a menina que ele tá afim. E o Ai, ele fica, não é possível que ela é hétero, meu Deus do céu, e agora? Mas ele mesmo assim, ele começa a investir porque ele ainda não tem confirmação se ele é hétero ou não. Mas mesmo assim, eu fico com dó do Ai, né? Ele mal chegou lá na faculdade e ele fez amizade com uma pessoa e a pessoa já botou ele na friend zone. O crush dele já botou ele na friend zone e coitado, vai ser difícil ele sair dessa zona aí, porque o cara pensa que ele é muito amigo dele. E aí quando eles estão saindo lá do shopping, os amigos ficam zoando o Nhai ali, perguntando se o Ai vai com ele de volta pra faculdade. E o Nhai, ele fica super ofendido, só que ele fica com raiva do Ai. Mas aí o Ai fala que ele vai de volta com o Nhai sim, ele sai correndo atrás dele e eles voltam pra faculdade. Chegando lá, o Ai pergunta para o Nhai se ele tá com raiva dele. O Nhai fala que não e pergunta como ele vai de volta pra casa dele, se ele mora lá perto da faculdade. Ele fala que ele tem um carro e que ele mora de frente pra faculdade. Eu fiquei assim, se ele mora de frente pra faculdade, por que ele vai de carro pra faculdade? Não faz sentido, né? Aí ele mostra o carro dele ali pro Nhai e o carro dele é um carro muito chique. O Nhai, ele fica assim muito impressionado com aquele carro e o Nhai já presume que ele é muito rico. E o Ai fala que sim e o convida para ele passar o fim de semana lá na casa dele com os outros amigos. E aí eles combinam que o fim de semana eles vão passar na casa dele, lá no sítio dele, que fica mais no interior. E aí eles combinam e eles se despedem ali. E aí o Nhai, ele vai e fica arrumando o cabelinho dele ali no espelho. E o Ai, ele chega atrás dele e pergunta, por que você tá se arrumando? O Ai não foi embora. Ele fala que ele tá se arrumando porque ele lá vai flertar com a crush dele. E o Ai fala que vai junto com ele, porque ele quer ajudar ele a flertar. E o Nhai fala, tá bom, vamos, né? E aí eles vão lá juntos para ele flertar com a menina. E aí quando eles estão lá, a menina vem conversar com o Nhai e ela pergunta pra ele quem que é aquele carinha que tá ali junto com ele, o Ai, né? E aí o Nhai fala, você não precisa se preocupar com ele não, só se preocupa comigo. E aí o Ai, ele fica assim meio constrangido, ele sai de lá, a menina também fica super constrangida, ela fala que vai conversar com os amigos dela e o Nhai, ele fica lá sozinho na mesa. Só que aí o Ai, ele volta com o violãozinho e ele começa a tocar o violãozinho ali dele e todo mundo começa a ver ele tocando violão. Aí tem uns carinha ali que tá numa mesa, eles começam a shippar os dois e aí eles ficam tendo aquela troca de olhares enquanto ele toca violão e o episódio acaba. Bom, só por esse resumo que eu fiz desse episódio, dá pra ver que a gente não tem aí nenhuma história muito interessante e nada fora do clichê, né? Então, é uma história bem levinha pra você se divertir mesmo. Eu só achei que o episódio foi muito longo, gente. 40 minutos de episódio foi maçante demais. Eu acho que essa história tinha potencial aí pra ser uma história de 25 minutos cada episódio. E são 10 episódios. Então, eu fico imaginando qual o enredo que eles vão trazer pra essa história. Porque ela não traz nada de interessante. É um garoto riquinho, que ele vai tentar se adaptar à vida na faculdade, ele se apaixona por um garoto mais pobrinho, só que ele não é pobre porque ele é rico também, porque o pai dele dá dinheiro pra ele cuidar daquele patinho, e ele paga almoço pra todo mundo. Então são dois garotos ricos se apaixonando e tentando se ajustar à vida da faculdade. Um é esquecido, o outro é mais legalzinho, e aí um é meio babaquinha,
então é aquele clichêzinho, né? Então não é nada de novo aí pra gente, mas é uma história que me divertiu, eu achei um pouco engraçado. Eu gostei que a gente tem aí um dos personagens de Coffee Melody, não é verdade, um personagem não, um dos atores que fez Coffee Melody, eu achava ele super bonitinho lá em Coffee Melody, eu queria que ele participasse de um BL, porque lá em Coffee Melody, ele acabou que ele não deu nenhum beijinho no boy, né? Então eu espero que neste ele acabe dando beijinho em alguém ali, pra ele sair da seca, né, pelo menos. Eu gostei, mas eu acho que pode melhorar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu vou estar aqui fazendo review pra vocês toda semana, e vamos ver aí se vai ser bom ou se vai ser bomba. Uma coisa que eu gostei muito foi de saber que o cara, ele tem 2 pais ali, isso foi muito interessante, e aí ele até compara o Nhai que ele viu ali, e ele achava que o Nhai, ele parecia muito com o pai dele de longe, sabe? Então eu achei muito interessante assim, porque ele acaba tendo o romance dele muito baseado, parecido com o do pai dele, sabe? Então é muito fofinho, e como eu disse, não é nada muito inovador, mas se eles trabalharem bem o roteiro, fazer ficar bem engraçadinho, não deixar tão maçante como foi esse primeiro episódio, pode ser que eles se tornem um BL muito legal, quem sabe um dos favoritos de 2022. Vamos aí até chegar ao final, e vocês vão ficar sabendo toda semana aqui, porque eu vou fazer vídeo pra vocês. Me conte aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, que eu quero saber a sua opinião, e não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, e ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você chegou até aqui, comente, Senhor Pato de Borracha, porque eu vou estar dando coraçãozinho no seu comentário, e vou saber que vocês chegaram até aqui. Um beijão no coração de vocês, e até a próxima. Tchau!